Quando você parar de fugir, tudo começa a fazer sentido. Essa frase parece simples, quase óbvia, mas carrega uma profundidade que poucas pessoas realmente experimentam na prática. Fugir não é só sair de situações difíceis. Fugir é se distrair quando algo dói, é se ocupar quando algo incomoda, é empurrar emoções para depois, é preencher cada espaço vazio com barulho, tarefas, telas e preocupações para não encarar o que está dentro de você. A maioria vive assim sem perceber. E enquanto continua fugindo, a vida parece confusa, pesada e fora de lugar. Desde cedo, você aprende que sentir demais é fraqueza, que parar para pensar é perda de tempo, que desconforto deve ser evitado. Então, sempre que algo difícil surge, você corre. Corre para o trabalho excessivo, para o entretenimento, para as redes sociais, para relacionamentos vazios, para qualquer coisa que te impeça de ficar em silêncio consigo mesmo. No curto prazo isso alivia. Mas no longo prazo cria um caos interno que começa a se refletir em todas as áreas da vida. Você já percebeu como certos problemas parecem se repetir? Mudam os cenários, mudam as pessoas, mudam as fases, mas o sentimento de frustração, ansiedade ou vazio volta sempre. Isso acontece porque você não resolve nada enquanto foge. Você apenas adia. E tudo que é adiado emocionalmente cresce. No começo, são pequenos incômodos. Um medo ignorado. Uma tristeza engolida. Uma decisão empurrada para frente. Com o tempo, esses pequenos incômodos se transformam em peso. A mente fica cansada. O corpo fica tenso. A paciência diminui. A motivação some. E você não entende por quê, afinal sua vida pode até estar indo bem por fora. A verdade é que fugir tem um custo invisível. Toda vez que você evita algo que precisa ser encarado, sua mente aprende que escapar é o caminho. E quanto mais você foge, mais difícil fica parar de fugir. É como correr de uma sombra que só cresce quanto mais você acelera. O mais curioso é que a maioria nem percebe que está fugindo. Chama de descanso, de distração, de se manter ocupado, de viver o momento. Mas no fundo, é apenas medo de sentir, medo de pensar, medo de encarar decisões difíceis. Existe uma parte dentro de você que sabe exatamente o que precisa ser feito, o que precisa ser resolvido, o que precisa ser mudado. Mas sempre que essa parte tenta falar, você se distrai. Você se ocupa. Você se afasta. Porque ouvir essa voz exige coragem. Quando você para de fugir, no início tudo parece pior. O silêncio fica alto. Os pensamentos vêm com força. Emoções que estavam guardadas aparecem de uma vez. Por isso tanta gente desiste logo no começo. Não porque parar de fugir não funcione, mas porque encarar dói. Você começa a perceber medos antigos, inseguranças, arrependimentos, frustrações que vinha evitando há anos. Parece que a vida desmorona internamente. Mas o que realmente está acontecendo é o contrário. Tudo está vindo à tona para finalmente ser organizado. É como arrumar um quarto que ficou bagunçado por muito tempo. No momento em que você começa a mexer nas coisas, a bagunça parece maior do que antes. Mas é o único caminho para que, depois, tudo fique em ordem. Enquanto você foge, sua mente vive em confusão. Quando você para, começa a surgir clareza. Clareza sobre o que você quer. Clareza sobre o que te machuca. Clareza sobre padrões que se repetem. Clareza sobre escolhas que você vem adiando. E essa clareza, mesmo sendo desconfortável no início, é libertadora. Muita ansiedade vem justamente da fuga. Quando você não encara problemas, sua mente fica o tempo todo tentando te alertar. Pensamentos repetitivos, preocupações constantes, tensão no corpo. Não é porque sua mente quer te sabotar. É porque ela quer que você resolva algo que vem sendo ignorado. Quando você finalmente olha para o que está evitando, algo muda. A mente começa a relaxar. O corpo solta a tensão. Não porque o problema desapareceu, mas porque agora existe ação consciente, não mais fuga. Existe um momento específico nesse processo em que tudo começa a fazer sentido. Geralmente acontece quando você percebe que grande parte do seu sofrimento não vinha das situações em si, mas da tentativa constante de escapar delas. Você percebe que aquilo que parecia insuportável de encarar era, na verdade, muito mais leve do que o peso de fugir por anos. Esse é o clímax da transformação. O instante em que você entende que o medo que te paralisava era criado pela imaginação, alimentado pela evasão. Quando você enfrenta,
ele perde força. A conversa difícil que você evitava não era tão terrível. A decisão que você adiava não destruiu sua vida. O sentimento que você temia sentir não te quebrou. Pelo contrário, te fortaleceu. A partir desse ponto, algo profundo muda na forma como você vive. Você para de se distrair de tudo. Começa a estar mais presente. Suas escolhas ficam mais conscientes, sua mente mais clara, sua energia aumenta. A vida começa a fluir com menos resistência. Problemas continuam existindo, mas não parecem mais monstros gigantes. Eles se tornam situações a serem resolvidas. Você começa a confiar mais em si mesmo, porque agora sabe que consegue lidar com desconforto. E essa confiança muda tudo. Quanto mais você encara, mais forte fica. Quanto mais foge, mais fraco se sente. Isso se reflete nos relacionamentos, no trabalho, nos projetos pessoais, na saúde mental. Você se comunica melhor porque não evita conflitos necessários. Você avança mais porque não foge do esforço. Você sofre menos porque não acumula emoções. Parar de fugir não significa viver sem medo. Significa agir apesar do medo. Não significa que a vida se torna fácil. Significa que você se torna mais capaz. E é por isso que tudo começa a fazer sentido. Você entende por que certos padrões se repetiam. Porque certas pessoas sempre entravam na sua vida. Porque certas situações voltavam. Elas eram convites para você encarar algo que vinha sendo evitado. Quando você finalmente aprende a enfrentar, a vida para de repetir a mesma lição. Isso cria uma sensação de alinhamento interno muito poderosa. Você sente que está no controle da própria trajetória, não porque controla tudo, mas porque não foge mais de si mesmo. Com o tempo, aquela necessidade constante de se distrair diminui. Você não precisa mais fugir do silêncio. O silêncio passa a ser confortável. Você consegue ficar consigo mesmo sem ansiedade, e isso é um sinal claro de cura emocional. Muitas pessoas passam a vida inteira correndo, se ocupando, se distraindo, tentando fugir de sensações internas. E chegam ao fim exaustas, sem entender por que nunca se sentiram plenamente em paz. Outras decidem parar, encarar, organizar o caos interno. E essas pessoas experimentam uma vida muito mais leve, mesmo em meio às dificuldades. A escolha começa em pequenos momentos. Quando surge uma emoção desconfortável e você decide sentir em vez de fugir. Quando surge uma tarefa difícil e você começa em vez de adiar. Quando surge uma conversa necessária e você fala em vez de evitar. Cada pequena escolha dessas fortalece você por dentro. E quanto mais você pratica, mais natural fica. Até que um dia você percebe que aquela pessoa que fugia de tudo ficou para trás. No lugar dela existe alguém mais firme, mais claro, mais presente. E a vida, que antes parecia confusa e pesada, começa a fazer sentido. Não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de lutar contra a realidade. Você aprendeu a atravessar. Agora quero te convidar a refletir. Em que áreas da sua vida você mais tem fugido? Quais sentimentos você costuma evitar? Que decisões você vem adiando há tempo demais? Escreva isso nos comentários. Trazer a consciência é o primeiro passo para parar de fugir. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o like para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem. E se você quer continuar aprendendo como desenvolver força emocional, clareza mental e uma vida mais alinhada, inscreva-se no canal agora. Lembre-se, quando você para de fugir, tudo começa a fazer sentido.